A testosterona ela pode atuar diretamente como um androgênio, ao se ligar ao seu receptor de androgênio, ou indiretamente, após sua conversão em dihidrotestosterona, que também se liga no mesmo receptor, mas a testosterona também pode atuar como estrogênio, depois que ela é convertida em estradiol, e o estradiol vai se ligar nos receptores estrogênio. Mas como nós podemos ver nessa imagem aqui, tanto a testosterona como o seu metabólito ativo, a dihidrotestosterona, vão se ligar no mesmo receptor, o receptor de androgênio. E a partir dessa ligação é que acontece a modulação das funções fisiológicas. E nós dividimos essas funções fisiológicas em 3 tipos: o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos, a manutenção sexual masculina e também a espermatogênese. Isso acontece de que forma? Como nós vimos, após a sua síntese, a testosterona ela é transportada através de uma proteína, a proteína ABP, e ela é levada até os tecidos periféricos, que são capazes de sintetizar receptores para a testosterona. Só que, como nós vimos também, a estrutura da testosterona é uma estrutura que herda a semelhança do colesterol. Dessa forma, a testosterona ela tem um perfil muito lipofílico, ou seja, ela vai atravessar a membrana plasmática e ela também vai atuar em receptores citoplasmáticos. Esse complexo receptor mais androgênio vai reconhecer no núcleo alguns genes, vai ativar alguns genes que sejam responsivos à testosterona e dessa forma, juntamente com os fatores de transcrição, haverá uma maior expressão dos genes que serão responsáveis pelas funções que nós vimos no slide anterior, as características sexuais masculinas, bem como a espermatogênese. Então aqui nós podemos ver graficamente exatamente o que eu acabei de explicar. Nós temos a proteína ligadora de testosterona, também chamada de SHBG, transportando a testosterona. Ao chegar no tecido periférico, a testosterona ela é desligada da proteína, ela atravessa a membrana plasmática da célula que ela vai agir, ela é convertida em dihidrotestosterona e só então se liga no receptor citoplasmático. Esse complexo androgênio e receptor ele é veiculado até o núcleo, onde reconhece o promotor de alguns genes, atrai os fatores de transcrição desses genes e, consequentemente, vai ativar a transcrição desses genes. Lembrando sempre que a testosterona ela é convertida em dihidrotestosterona pela enzima 5-alfa-redutase, está sendo mostrada aqui nessa imagem, e que tem como inibidor a finasterida, que nós veremos nessa aula qual é a função da finasterida. Aqui nesse slide nós podemos ver os detalhes dos efeitos dos androgênios. Então a testosterona, como nós vimos, ela pode seguir 3 caminhos. Ela pode ser convertida em dihidrotestosterona a partir da alfa-redutase, e ao ser convertida, a dihidrotestosterona vai atuar no receptor de androgênio, promovendo a diferenciação da genitália externa, isso durante a gestação, também a maturação durante a puberdade e o aparecimento, ou seja, está ligado com o aparecimento de doenças prostáticas no adulto. A dihidrotestosterona também vai atuar no folículo piloso, aumentando o crescimento dos pelos durante a puberdade. Já a testosterona propriamente dita, ao atuar no receptor de androgênio, promoverá o desenvolvimento dos ductos de Wolff durante a gestação, ou seja, promoverá o desenvolvimento da genitália interna. No músculo esquelético, promoverá o aumento da força e também da massa muscular. Isso acontece principalmente durante a puberdade. Além disso, a testosterona também é responsável por promover a eritropoese e também o desenvolvimento ósseo. E a testosterona, quando é convertida em estradiol pelo complexo aromatase, vai atuar nos receptores de estrogênio, promovendo o fechamento das epífises, além do aumento da densidade óssea, e também é responsável pelo aparecimento da libido. Como nós vimos também na cinética da testosterona, a testosterona após a fase adulta começa a diminuir. Então aqui podemos ver uma informação que por volta dos 80 anos o homem tem 40% da testosterona que tinha aos 20 anos. E quais as consequências dessa diminuição da testosterona? Nós temos um decréscimo da libido, também um decréscimo da energia, bem como um decréscimo da massa muscular, porque todos esses são efeitos da testosterona.
testosterona. Também uma diminuição da densidade óssea, uma resistência insulínica. Também o aparecimento da obesidade está ligado à diminuição da testosterona, bem como o perfil lipídico anormal. Então, muitas pessoas na fase adulta que apresentam resistência insulínica, obesidade e alteração do perfil lipídico, isso pode ser um sinal da redução de testosterona. Então, muito provavelmente, essas pessoas precisam averiguar a testosterona total, também a livre, bem como a proteína ligadora de testosterona. Bem, como a testosterona in natura é rapidamente degradada pelas enzimas hepáticas, as preparações de androgênios que contêm testosterona, ela contém uma testosterona modificada com a adição de grupamentos químicos que vão proteger o hormônio da degradação. Os principais grupamentos químicos que vêm com a testosterona sintética ou semissintética são os ésteres e também os grupamentos alquil. E o objetivo dessa introdução é proteger a testosterona da degradação das enzimas hepáticas. Aqui nós podemos ver algumas preparações de androgênios que podem ser utilizadas com fins terapêuticos. Então, no meio nós temos a molécula da testosterona e embaixo nós temos a testosterona modificada. Então, nós temos da esquerda para a direita os ésteres de testosterona, o enantato de testosterona e também o cipionato de testosterona. São ésteres, são mais lipofílicos, eles são administrados por via intramuscular. Por essa lipofilicidade, eles formam uma preparação de depósito, eles são depositados no músculo e eles são liberados continuamente e lentamente para a corrente sanguínea. Dessa forma, eles agem por 2 a 4 semanas após uma aplicação intramuscular. Já o 1-decanoato de testosterona, ele é muito lipofílico, a sua administração ela já pode ser por via oral. Por que ela pode ser por via oral e não é degradado? Porque em função da sua lipofilicidade, 1-decanoato de testosterona é absorvido pelos linfáticos e ao ser absorvido pelos linfáticos, ele vai fugir da degradação hepática. Não entra na circulação porta, ou seja, aumenta muito a sua ação por reduzir a passagem pelo fígado. Aqui nesse outro slide nós estamos vendo os androgênios que são 17-alfa alquilados. Então, os ésteres de testosterona apresentam como perfil a lipofilicidade, que faz com que eles fujam da passagem hepática, ou seja, eles entram por rotas alternativas na qual o fígado não é alvo. Dessa forma, protege a testosterona da sua degradação. Já os 17-alfa alquilados recebem o grupamento alquil, o grupamento metil principalmente, é metiltestosterona, a oxandrolona, o estanozolol, a fluoximesterona e o danazol. Todos eles apresentam a maior resistência à degradação. Então, eles não apresentam uma lipofilicidade muito grande, ou seja, eles não fogem da passagem pelo fígado, eles passam pelo fígado. Entretanto, ao serem metabolizados, eles apresentam uma resistência à sua degradação. Isso significa dizer que sua ação ela é preservada mesmo essas moléculas passando pelo fígado. Entretanto, essas moléculas, ao passarem pelo fígado, como nós veremos mais adiante, elas apresentam uma toxicidade hepática. Ou seja, os androgênios 17-alfa-alquilados, eles promovem uma toxicidade, uma hepatotoxicidade, o que não acontece com os ésteres de testosterona, uma vez que eles não passam pelo fígado. Aqui nós podemos ver várias preparações de androgênios. Nós podemos ver, por exemplo, algumas preparações que são as formas alquiladas da testosterona, como, por exemplo, a metiltestosterona, a fluoximesterona e também o danazol. Todas as formas alquiladas, elas são administradas por via oral e elas apresentam também uma duração curta, ou seja, a administração ela é diária. Já os ésteres de testosterona, como o propionato de testosterona, o cipionato de testosterona, o enantato de testosterona e também a nandrolona, a sua administração é por via intramuscular, são compostos mais lipofílicos, são compostos que apresentam uma forma de depósito no músculo, que apresentam uma duração longa, com exceção do propionato de testosterona com ação curta, onde a administração acontece uma frequência de 2 a 3 dias aproximadamente. As demais preparações, a administração acontece normalmente em semanas, como
é o caso do enantato de testosterona, onde é administrado a cada 2 a 3 semanas aproximadamente. Aqui nós podemos ver a farmacocinética de diversas preparações de androgênios. O enantato de testosterona, que é uma preparação éster de testosterona, o emplasto de testosterona, que é a forma de adesivo, e o gel de testosterona, que é a forma tópica também da testosterona. Nós podemos ver nos gráficos o tempo em função da concentração de testosterona e os pontilhados mostrando a concentração mínima necessária para a ação terapêutica e a concentração máxima necessária antes de produzir algum efeito tóxico. O enantato de testosterona, por exemplo, é administrado de forma intramuscular, as concentrações terapêuticas já são atingidas praticamente no tempo zero. Entretanto, como nós podemos observar nesse gráfico, com 24 horas após a administração de 200 mg de enantato de testosterona, as concentrações tóxicas já são atingidas, ou seja, o paciente já vai experimentar de reações adversas advindas da testosterona. E os níveis tóxicos com essa administração irão permanecer por aproximadamente uma semana, do dia 1 até o dia 7 aproximadamente, quando as concentrações terapêuticas caem, permanecem dentro da faixa terapêutica por aproximadamente 14 dias. Então, uma das grandes vantagens dessa preparação é o tempo de ação. São 14 dias de ação. Entretanto, uma das desvantagens dessa preparação é que durante 7 dias aproximadamente, o paciente pode experimentar de reações tóxicas. Já o emplasto de testosterona, como nós podemos observar aqui, após a administração de 5 mg de testosterona, os níveis terapêuticos são atingidos também praticamente no tempo zero e as concentrações permanecem dentro da faixa terapêutica durante todo o tempo do uso. Uma das desvantagens dessa preparação é o tempo de ação. Cada emplasto de 5 mg de testosterona irá produzir efeitos terapêuticos por aproximadamente 24 horas, que é a mesma desvantagem do gel de testosterona. Aqui nós estamos vendo duas preparações com gel de testosterona, com 50 mg em verde e com 100 mg em vermelho. Ambas as preparações ficam dentro da faixa terapêutica, mas o tempo de ação também é curto, aproximadamente 24 horas.